Olá, a gente renova a nossa missão pública aqui em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru, no 93,9 FM, também pelos canais 10 da NET, 60.3 UHF digital, pela TV Câmara, com os desafios do ano de 2020. Está conosco o prefeito Clodoaldo Armando Gazeta para conversar sobre essas questões do Poder Executivo, boa parte de medidas que também estão em andamento e virão para a Câmara Municipal de Bauru. Obrigado, bom ano e boa gestão. Eu que agradeço, bom ano para todos também, a todos os ouvintes, que a gente tenha um 2020 aí repleto de saúde e realizações para a cidade. Gazeta, quais são as suas prioridades? Eu sei que chega no último ano do mandato de 4, tem aquelas ações que você já está em andamento, aquelas que dependem de uma série de fatores que não só da vontade política, administrativa, pessoal do prefeito, mas pensando em 360 dias e o calendário do jeito que ele é posto em 2020, na sua cabeça, quais são as prioridades? Olha, as prioridades já vêm de um bom tempo, né? Nós não fizemos e não vamos fazer nada em 2020 que seja fora do contexto do que está planejado durante esses 3 últimos anos. A gente tinha alguns desafios pela cidade, dentre eles a questão do tratamento do lixo, o tratamento do esgoto, a iluminação pública, um novo modelo de limpeza da cidade, a questão das moradias, então a questão também do título das casas das pessoas, que era uma coisa que estava há muito tempo represada. E as obras de infraestrutura, de creches. Então, isso faz parte de um planejamento que vem sendo feito nos últimos 3 anos. Então, 2020, a gente pretende concluir grande parte desse processo, né? Uma parte está aqui na Câmara Municipal para aprovação dos vereadores, outras são obras que estão em processo de execução, outras em licitação, mas tudo faz parte de um contexto, né, para que nós possamos fazer 2020 um ano aí de realizações das ações planejadas no início do mandato. Tá. Você está desembarcando no PSDB, o governo Dória tem também o seu planejamento político, é natural que os partidos e as composições que formem essa relação com a sociedade tentem se organizar. Você disputa a reeleição em outubro? No momento eu vou cumprir o mandato, a nossa perspectiva é trabalhar bastante para que a gente possa transformar esse planejamento de 3 anos de trabalho em realizações importantes para a cidade. O momento da reeleição vai ser discutido lá em julho, onde os partidos começam a fazer as composições e a definição das candidaturas, e aí a gente deve definir lá na frente se essa possibilidade se torna realidade ou não. Mas nesse momento nós vamos trabalhar intensamente, porque eu acho que é isso que a população espera e para isso que ela nos elegeu aí, para começar a mudar um pouco a cara da cidade. A gente tem feito isso. Nós temos muitas conquistas importantes para compartilhar com as pessoas nesses 3 anos, conquistas históricas e estruturantes para a cidade, mas ainda tem muita coisa para fazer. Habitação, o programa de 1.900 casas na região noroeste, a prefeitura abriu mais de 20 milhões de metros quadrados em relação à questão da ocupação do solo no município. Isso mexe a curto e médio prazo com o preço da terra, tem reflexo na construção civil, novo momento econômico do país, com as moradias. Como é que ficou com o Estado essa recomposição? Nós tínhamos feito uma licitação para as 1.900 casas ali na região da Quinta da Bela Olinda, antigo lotes urbanizados. Esse é um projeto que passou pela Câmara, já foi aprovado, e nós tínhamos a perspectiva de fazer uma licitação pela Prefeitura. Foi quando o Estado, na mudança do governo, sinalizou que poderia ser parceiro no processo, e aí nós suspendemos o processo licitatório para que o Estado também entrasse nessa perspectiva de construção de casas populares na cidade. A gente já tem um contingente grande de casas projetadas para Bauru, né, de unidades habitacionais, são 30 mil unidades habitacionais para os próximos anos, que foi conquistado exatamente nesse contexto que você falou, né, da expansão do perímetro urbano, da mudança das regras para a construção na cidade, e a gente tem uma perspectiva aí de 30 mil unidades habitacionais, sendo 12 mil unidades casas, né, para casas do Minha Casa Minha Vida, para as pessoas de uma faixa de renda de pessoas mais carentes. E essas 1.900 casas da Prefeitura, ela também entra nesse contexto. Então, quando o Estado sinalizou que poderia aportar um subsídio de até R$40 mil por unidade habitacional, nós então suspendemos a licitação e dividimos a gleba em 2 partes. Uma de 600 casas que vão ser construídas em parceria com o Estado, essas vão receber o subsídio, então as parcelas vão ficar muito acessíveis para aquelas famílias mais necessitadas. Lembrando que o governo federal acabou com a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, e isso tem causado uma dificuldade imensa para os municípios, né, para atender uma demanda reprimida que nós temos nas nossas cidades, principalmente as pessoas que moram em área de risco.
e as outras 1.300 casas serão negociadas no preço normal, no Minha Casa Minha Vida, faixa 2, que é exatamente através dessa construção das 1.300 casas que a gente pretende tirar a contrapartida da construtora, né, que ganhar o processo licitatório, com 2 obras importantes do município. Além das infraestruturas que são obrigatórias ali, de acesso ao bairro e tudo mais, ela também terá a obrigação de fazer a reforma do pronto-socorro central, a construção do centro de urgência de referência em urgência e emergência e também a revitalização da Lagoa da Quinta. Então a gente espera concluir isso agora em janeiro para colocar já o processo licitatório na praça e a gente ter até março a contratação já da empresa vencedora. Educação. O Tribunal de Contas do Estado, desempenhando o seu papel, apontou pelo menos 6 unidades, em especial, que necessitam de reformas mais estruturais. Tenham, naturalmente, com a rede tão grande dessa, um controle de manutenção em unidades de pequenas intervenções ao longo do dia e a capacidade de uma secretaria que é maior que muitas prefeituras da região do ponto de vista de gestão do dia a dia. Como é que ficam essas questões pontuais no calendário com as obras das escolas que já foram anunciadas, como a do centro, na creche, por exemplo, que é a demanda do Ministério Público, também de um termo de colaboração contratado pela Prefeitura ainda no governo passado para resolver essas questões estruturais também. As questões estruturais, nós tivemos ao longo dos últimos 3 anos uma dificuldade com relação à pequenas reformas das escolas. O que nós tomamos então de providência? A primeira delas foi tirar um pouco da Secretaria de Obras e da Secretaria de Planejamento as ações de projeto, né, e de elaboração de diagnóstico das escolas. Então eu contratei pela Secretaria de Educação um engenheiro e um arquiteto que hoje prestam serviços exclusivos para a Secretaria de Educação, porque facilita esse dia a dia com relação à reforma e os projetos estruturais das escolas que nós temos no município. Lembrando que grande parte delas vem de muito tempo, né, precisando de reforma, porque foram comprados imóveis e transformados esses imóveis em escolas. Essa é uma demanda que não só nossa gestão, mas os próximos prefeitos terão pela frente. Nós estamos aí contratando uma empresa, né, que vai prestar um serviço de novo, porque a que foi contratada no passado, o edital não foi muito bem elaborado, então nós perdemos a possibilidade de ter uma empresa fazendo as pequenas manutenções, mas também com relação às reformas estruturantes, hoje são contratadas, se não me engano, 10 reformas de grande porte, né? Alguns projetos foram elaborados pela própria Prefeitura, outros em parceria com a Senag e com o Sindicato dos Engenheiros e Arquitetos, que também cederam gratuitamente esses projetos. E a gente tem um contingente aí de mais de 10 escolas que vão passar por reformas muito maiores. Vou dar um exemplo da Santa Maria, que vai ser praticamente toda remodelada, né? São mais de 4 milhões de reais que serão investidos ali. Além disso, nós temos 7 creches, né, que estão sendo contratadas, 5 em construção, na verdade 6, né? Uma vai ser entregue agora, que é a Quinta Ranieri, que deve ser entregue agora no comecinho do ano, e as outras 5 creches vão ser entregues até abril. E uma ainda que precisa ser contratada com o Estado, né, que a gente está em negociação, que lá na Granja Cecília, para que o Estado, porque mudou um pouco o formato de parceria com o Estado. O Estado agora cobra do município metade da construção das creches. Nós já aportamos metade, falta agora metade do Estado para começar a construir lá na Granja Cecília. Então, a demanda por vagas em creche deve diminuir com a entrega dessas unidades. Além disso, tem a creche do centro, que você já falou, que é um projeto bem legal, bem audacioso. Nós compramos todos os imóveis ali da parte de cima da Machado de Melo, e estamos transformando ali numa creche para as mães que trabalham no centro e também para as famílias que moram ali, e também uma escola de música, né, e uma escola de teatro que serão construídas anexo a essa creche, que vão servir de contraturno para as outras escolas de ensino fundamental do município. Algumas medidas, elas não são diretamente ligadas à questão da população e são igualmente importantes no tempo e na resolução de questões internas. O prefeito já anunciou que vai mandar, até por causa de uma negociação política ou de um retorno do Poder Legislativo, espaçadamente algumas das secretarias com modificações internas de organograma. Há um receio, talvez, de que as mudanças, não necessariamente no mérito, de que elas possam não atingir o objetivo de reestruturar a máquina como o prefeito pensou lá na origem, a questão das departamentalizações, ou seja, de modificações mais estruturais que possam dar visibilidade depois para o próximo prefeito que for escolhido. Como é que você vê esse receio em relação a essas modificações ou se os ajustes estão pontuados em questões mais específicas, como o caso dos coordenadores técnicos da CEMEL, para exemplificar? O organograma, desde o início do mandato eu venho dizendo, e ele deveria ter sido colocado já na pauta de votação no início do mandato e acabou por outras demandas do próprio município, da prefeitura e da Câmara, nós deixando para que encaminhássemos o organograma em 2018.
ele não é ainda a realização dos sonhos da cidade. A gente já tinha alertado sobre isso. Ele é apenas uma atualização do organograma aprovado na década de 90, no governo Tidei de Lima, que foi o último organograma aprovado pela Prefeitura. Ele teve algumas mudanças pontuais ao longo do tempo, mas o seu contexto foi pensado na década de 90. Então, o organograma atual é só uma atualização para as demandas atuais do município, mas ele vai precisar, ao longo do tempo, ser revisto também. Por que ele vai precisar ser revisto? Porque a partir do momento da elaboração do organograma, você tem que pensar numa outra estratégia, que é o fluxograma, que é como as secretarias se conversam, como que elas se definem, como que elas se planejam de forma conjunta, para que as ações do município possam ser pensadas de forma integrada. Esse é um exercício muito difícil de ser feito, Nelson. E ele precisa ser feito na prática, no dia a dia. E vai levar alguns anos para que esse processo possa ser feito. Por isso que a nossa perspectiva é que a Câmara possa ter a sensibilidade de aprovar o organograma como ele foi pensado nesse momento, porque ele é uma modernização da estrutura da Prefeitura, para depois os próximos prefeitos pensarem em como readaptar esse organograma para a realidade da cidade, mas aí em cima de um outro estudo, que é o fluxograma, que é como que a Prefeitura se conversa entre si e como que os serviços ficam mais fáceis e ágeis para a população. A saúde não se resolve com apenas uma ação, só se a gente lembrar por causa da temporada das chuvas que a gente está gravando no comecinho do ano aqui, a questão dos receios naturais em relação à dengue, e sabendo dos indicadores que boa parte depende da cultura de comportamento dentro de casa, o poder público tem as suas tarefas também do lado. Uma delas acabou de ser aberta, que é a licitação para limpeza de terrenos. Foi criada uma expectativa natural, porque aí tem a questão de controle de vetores de outras doenças igualmente importantes, porque infelizmente nós da população, vamos nos incluir aqui no coletivo, não cuidamos direito do nosso terreno ou julgamos com muita frequência a cultura de lixo do lado no espaço que está em casa. Isso está espalhado por toda a cidade, isso é um reflexo natural que afeta, sim, claro, a capacidade do poder público para repartir essa obrigação no dia a dia. Só que se olhar os números da limpeza de terrenos, parece ser frustrante porque o número de terrenos limpados é muito pequeno diante do universo de tanta sujeira. A capacidade da Prefeitura, talvez, no tempo, tenha ficado aquém dessa realidade. Culpa nossa, repito. A licitação está feita. O que você pretende fazer para que a gente, nesse aspecto, ajude a não repetir o eventual risco de epidemia de dengue, os caramujos, por exemplo? Primeiro, reconhecer um erro que nós tivemos no ano passado. A Prefeitura errou no edital que foi feito ano passado para a contratação de uma empresa terceirizada para a limpeza dos terrenos públicos e privados. O edital foi mal feito, né? A empresa contratada apenas tinha a função de capinação do terreno, e quando a gente vai pela periferia da cidade, você não encontra só mato nos terrenos, você encontra entulho, você encontra resto de material, televisão usada, geladeira, fogão, sofá, então, enfim, uma infinidade de situações de que a empresa contratada naquele momento não tinha como fazer o serviço, porque ela foi contratada para capinar e não para retirar entulho, né? Então foi um erro que a Prefeitura fez, já tomamos todas as providências para que esse erro não fosse cometido agora no processo licitatório. A empresa que está sendo contratada, inclusive ontem, né? Ontem está se encerrando os valores que estão sendo colocados como no modelo no processo licitatório. Agora ela tem todo um arcabouço de ações para serem executadas. Além da retirada de entulho, de material, de inservíveis, ela também tem o processo de capinação. A gente espera que com esse novo processo licitatório a gente tenha uma empresa agora melhor qualificada, né, para que a gente possa ter uma cidade mais limpa com relação à limpeza para valer, que é a limpeza dos terrenos particulares, né, e também dos terrenos públicos. O que eu quero fazer também agora, e estou só fazendo os pequenos ajustes com relação à Endurbe, é tentar também passar o que a Endurbe faz em termos de limpeza urbana para o município, para que a gente possa ter uma ação muito mais rápida com relação a isso. A Endurbe ficaria com o restante dos serviços, mas a limpeza urbana seria um processo que a gente vai estar estudando aí em parceria com a Prefeitura e com a SEAR, né? Como é que a gente faria essa encampação do que a Endurbe faz hoje. Aí nós teríamos mais empresas contratadas e certamente a cidade ficaria mais limpa com relação a esses períodos, né, de chuvas, que a gente tem o crescimento de mato muito rápido. Mas é um problema que a Prefeitura não conseguiu solucionar no passado e a gente espera agora, com o novo processo licitatório, resolver o problema. Com os outros vetores de aprendizados, infelizmente com a epidemia de longo alcance na dengue, a gente corre o risco de repetir isso nesse ano, tem desmanches, tem uma série de ações de mais de 300 pontos da cidade, prédios abandonados, aqueles que não foram alcançados pelas medidas, por exemplo, do IPTU progressivo, casas fechadas. É muito difícil entrar em milhares desses imóveis nessa escala mesmo para que possa todo esse sistema todo funcionar.
Olha, o risco, claro que existe, né? Ele é um pouco minimizado esse ano por conta da questão da circulação do vírus, né? Nós temos um vírus que já foi objeto do ano passado da epidemia de dengue que nós tivemos, então a pessoa não vai contrair dengue por uma segunda vez pelo mesmo vírus, né? Então a tendência é que a gente tenha menos casos, se tivermos casos de dengue na cidade. É claro que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde estão com ações muito efetivas nos bairros. A gente ainda está com a dificuldade com o governo federal com a importação do Malation, né, do inseticida que tem que ser passado nas cidades. O governo federal não repassou ainda esse inseticida para o município, para todos os municípios do Brasil, não é só para Bauru, né, mas nós estamos tentando ver uma medida alternativa em caso o governo federal não repasse o Malation, que é o recomendado para fazer a passagem pela cidade, para a erradicação do mosquito. E claro que o controle dos vetores, que é o mais importante, as equipes estão nas ruas conscientizando as pessoas, mas ainda tem muita gente que não faz o dever de casa, do cuidado específico de olhar atrás da geladeira, dos vasos com água, e a gente tem detectado muito ainda em casas o foco da proliferação do mosquito dentro da casa das pessoas. Com um dado desse, o chamado poder de polícia tem que ser um pouco mais incisivo em relação a isso, já que isso coloca em vida a vida coletiva de todos com tantos indicadores? A gente tem feito um estudo com relação a isso, né? Como que a gente poderia punir mais as pessoas, ainda se elas tiverem esse foco do mosquito dentro de casa. Mas ainda é difícil de você... Como é que você avalia isso, né? Enfim, a gente está estudando alguma possibilidade de uma punição um pouco mais severa, exatamente para que as pessoas possam colaborar com o poder público. Não adianta a gente ter uma cidade super limpa, em praças e áreas verdes, e os mosquitos estarem dentro das casas das pessoas se reproduzindo, que a situação vai ser da mesma forma grave, né? Você citou a Indub é uma questão estrutural que daria um programa à parte. A gente convidou o Eclair para poder conversar um pouco sobre a ideia da cidade, que é o nosso papel aqui também na missão pública, mas ela perde, como se sabe, contratos, a questão do chorume, o lixo saúde, que já deixou, por uma série de razões, né, da realidade e também da questão administrativa. Você citou agora a questão das limpezas de escolas, mas o custo Indub, na recomposição dos preços e no orçamento dela, cresce ao longo do tempo. As pessoas têm dificuldade de entender essa lógica de necessidade que não dá para ser feita de um dia para o outro, é verdade, dada a estrutura do que já se tem de serviços, de aumentar a receita apesar da perda dos serviços. A Indub é uma situação que a gente precisa repensar, né? Eu já venho falando isso há um bom tempo. Nós fizemos alguns estudos com relação à autarquização da Indub para ver essa possibilidade de encampar todos os serviços pela prefeitura e como se daria isso. O estudo não teve um resultado satisfatório. Eu tenho conversado com o Coronel Eclair, com toda a equipe da Indub, para que a gente possa repensar. Eu digo para as pessoas que eu acredito que as pessoas esperam de um prefeito que ele possa resolver todos os problemas da cidade em 4 anos. Isso não é possível, né? A gente não consegue ter uma estratégia tão contundente para resolver todos os problemas de uma cidade que tem problemas históricos gravíssimos há muito tempo e estruturantes também, né? Esse é um caso. Esse é um caso, né? Mas esse é um caso que a gente vem se debruçando ao longo do tempo e eu espero até o final do mandato ter uma definição melhor de como ficaria essa estruturação da Indub e como ela ficaria mais enxuta e mais ágil na prestação do serviço para a cidade. Mas é um processo que precisa de uma discussão mais aprofundada, né? Nós tivemos agora recentemente a questão da Coab, que também foi uma decisão muito drástica e dura que nós tivemos que tomar, mas a gente precisa pensar em Indub como uma estratégia também de melhorar o serviço público. E para melhorar o serviço público, ela precisa ser repensada. Algumas medidas são o que a gente chama de medidas estruturantes, que têm reflexo por várias gerações no município. A concessão da iluminação pública é uma delas e a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, com a Aline Fogolin, que começou esse estudo lá atrás, as discussões que vocês experimentaram, vendo o que foi feito nos outros municípios, de entender essa lógica e de que a gente talvez não pense pequeno, já que vai discutir um tema desse porte. Tem internet das coisas, tem monitoramento de dados através de postes, ferramentas de gestão, dependendo do formato daquilo que for colocado e, lógico, a questão do custeio e tarifa, que tem uma lei fixada nisso. O que você pretende com a concessão da iluminação pública? Olha, tudo isso que você falou faz parte do contexto do estudo, ele já está pronto, nós devemos colocar na praça para o chamamento público agora no final de janeiro.
É claro que a gente tem que pensar a questão da iluminação pública como a questão do lixo do ponto de vista de resolver o problema da cidade, que é um problema estruturante, né? A questão do tratamento do lixo e também da iluminação, mas ao mesmo tempo tem que equacionar isso ao longo do tempo e onerar menos as pessoas, né? Hoje o estudo, tanto do lixo como o da iluminação pública, se ele for feito num período menor, ele vai custar mais para as pessoas, né? Então, o que a gente está tentando viabilizar através dessa discussão pública, estamos fazendo isso com a Câmara Municipal, estamos fazendo isso também internamente com os consultores, é que estendendo o prazo de concessão, se o preço volta a ser compatível com o que é praticado hoje. Assim, as pessoas vão pagar praticamente a mesma coisa e a gente vai ter um serviço melhor para a cidade e que, certamente, no futuro, as pessoas vão estar recompensadas por isso, porque você diminui o valor da iluminação pública da cidade, a conta da prefeitura, né? Ao mesmo tempo que você diminui a conta da prefeitura, também você pode exonerar as pessoas que estão pagando. Então, é uma conta que ela vai ficar negativa ou positiva no futuro. Mas, para que as pessoas entendam isso, é difícil de você, no primeiro momento, fazer essa leitura para todo mundo entender, né? Isso vale para o lixo e vale também para a iluminação. No caso das medidas estruturais, a gente insiste no raciocínio de que como são medidas de longo prazo, no mínimo, de médio prazo, são pelo menos 5 prefeitos, no mínimo de 20 anos, que estão envolvidos nisso, de que a cidade não pense pequeno em relação a essas estruturas, para que esses serviços todos, já que é uma decisão que, se realizada nos moldes atuais, vai ter todo esse... para a gente não se arrepender depois, poxa, por que não incluímos tal situação, ou tal ferramenta, ou tal exigência nesse tipo de edital? No caso do lixo, a gente trata da destinação final, para as pessoas entenderem. É apenas uma parte do sistema, importante para o cumprimento, sim, do Programa Nacional de Resíduos Sólidos, que quase nenhum município no país ainda está cumprindo e já foi adiado há bastante tempo. Lá também envolve e cai na preocupação imediata, dada a dificuldade natural das pessoas de discutir o custo. Eu incluiria a questão do custo do bolso com exatamente o que nós vamos fazer, já que tem outras tantas tecnologias do estudo que ainda será apresentado pela Ernst Young, contratada pela Caixa com essa finalidade. O estudo feito e toda a definição do modelo de tratamento do lixo da cidade, ele não perde para nenhuma cidade do mundo, né? Bauru ficaria em pé de igualdade com qualquer outra cidade, mesmo as cidades alemãs que têm tratamento do lixo, Bauru teria muito semelhante ao que é praticado hoje no mundo inteiro. Então, com relação à tecnologia, nós teríamos uma tecnologia de ponta. A única dificuldade que nós estamos tendo hoje é como fazer com que essa tecnologia de ponta seja acessível para o bolso das pessoas, né? Porque hoje nós temos um custo com a questão do tratamento do lixo, esse equipamento todo, essa engenharia do tratamento da cidade ficaria um pouco maior o custo, né? E como a gente diluiria isso para que as pessoas não sentissem, nesse primeiro momento, um pagamento maior na sua conta, né? Lembrando que você tem receitas acessórias que podem depois ser acrescentadas no tratamento do resíduo, porque você tem cidades vizinhas que podem tratar o lixo aqui, essa receita acessória pode depois entrar no sistema e você baratear o custo das pessoas que estão pagando pelo tratamento do lixo da cidade. Mas essa equação deve ser finalizada agora em janeiro e a gente deve mostrar o modelo para a cidade de como ficaria esse pagamento ao longo do tempo. O que eu tenho pedido para a consultoria é que a gente possa estender isso de 20 para 30 anos, porque você dilui mais as parcelas. É claro que é um tempo maior, né? 30 anos, eu vou ter quase 90 anos, né? Mas é um tempo que poderia ser interessante do ponto de vista financeiro para a cidade. Lembrando que o que vai ser instalado em Bauru é uma das melhores tecnologias do mundo. Então, a gente, além de estar guarnecido por uma tecnologia adequada para o tratamento do lixo da cidade ao longo da nossa história, né? Nós vamos ter um incremento na coleta seletiva com o emprego de mais pessoas, que você vai ampliar quase em 30%, a gente espera, né, com a implantação do sistema, além da construção de barracões, enfim, é um conjunto de ações importantes que a gente zeraria a questão do lixo no município e resolveríamos o problema definitivamente, assim como vamos resolver a questão do tratamento do esgoto. Quando fala da questão das tecnologias, algumas tantas, e por isso a necessidade de conhecer o projeto detalhado para que se possa discutir isso com a Caixa, com o governo. A questão de compostagem, a questão de energia que alguns lugares tentaram fazer ou não, com sucesso, e outros não deram certo, dada a nossa realidade e demanda
somando aqui todos os outros elementos, como a coleta seletiva que você comentou no meio, essa engenharia de serviços no meio. Inicialmente, aquele valor de até R$ 28,11 por moradia, de diluir no IPTU, essa matemática também de como a consultoria chegou no R$ 28,11 para diluir no custo, a cidade naturalmente, isso é uma questão natural, ela quer discutir para entender como é que se chegou a esses números e como esses custos serão recompostos. No IPTU, me parece que é meio difícil a prefeitura abrir mão de receita, porque daria um valor substancial. A gente fez uma conta razoável de 137 mil residências no município, dados oficiais do DAE, por R$ 28,00, o valor bruto que foi apresentado na escala, dando 3.800.000 de receita nesse dado. Para tirar isso do IPTU, como foi colocado, me parece um pouco complicado. Mas essa é uma engenharia que nós vamos ter que fazer, Nelson, porque se você tem um custo hoje para o tratamento do lixo, que é por volta de 18, e esse tratamento vai aumentar para 23, 22, nós vamos ter que buscar essa diferença. E essa diferença deve vir com um melhoramento do orçamento do município para poder incrementar essa receita. Lembrando que nós estamos em desacordo com a lei. Bauru vai ser, no futuro próximo, se não tomar uma atitude agora, penalizada. É claro, você tem toda uma questão política envolvida nisso, né? Porque não é só Bauru que não trata lixo, mas grande parte do país. Mas os prefeitos serão penalizados num certo momento, né? Agora, o que a gente está pensando em conversar, e já colocamos isso para a Caixa e para a consultoria também, é que a ideia da tarifa já foi um pouco meio que retirada do processo de discussão. Então, a gente deve pensar numa concessão patrocinada, né, que é aquela que você vincula o valor junto com o IPTU e não retira do IPTU um valor que vai virar uma tarifa. Né? Só para que as pessoas entendam, a ideia era tirar o valor do IPTU para virar uma tarifa junto com a conta de água, e agora nós estamos pensando numa patrocinada, que é você pagar o IPTU e pagar um boleto, como se fosse o boleto do bombeiro, na taxa de bombeiro, para a questão do lixo. Então, a ideia está sendo desenhada em cima dessa estrutura. Eu espero que até o final de janeiro a gente possa apresentar isso e se tudo der certo, a Câmara aprovar antes do prazo necessário aí do começo das eleições. Estas duas medidas, iluminação pública e concessão, elas estão, de um outro lado, no meio de uma efervescência de grandes mudanças, num intervalo curto de tempo, dada a amplitude e o alcance delas. A revisão do plano diretor e a lei de zoneamento estão em curso. Nós estamos gravando aqui no meio de janeiro e já no final do mês tem a eleição de delegados e tem outro. A gente pode ter uma revisão do plano diretor cumprindo as metas do Estatuto das Cidades a cada 10 anos, isso estava posto em 2018, está sendo realizado agora, que podem ter mudanças interessantíssimas no município do ponto de vista de visão da cidade que queremos para os próximos 10 anos, dadas as mudanças que já estão em curso. Mas também temos o risco natural, e precisamos tocar nele, da questão de naturais interesses e alguns que não são tão nobres assim e que têm incidência política e de peso sobre esse tipo de decisão. Nós estamos num ano eleitoral, esse calendário vai até o meio do ano. Como você vê o risco da cidade discutir mudanças tão profundas em um espaço tão curto de tempo? Olha, nada vai ser feito no afogadilho, mas lembrando que o plano diretor não é um plano de governo, é um plano de estado da cidade de Bauru. Então, independente do prefeito que vai ser eleito em outubro ou dos prefeitos seguintes, o plano diretor é a maior lei da cidade, é uma estruturação do município e que precisa ser pensada com muita propriedade e com muita participação das pessoas para que nós possamos idealizar a cidade que nós esperamos para os próximos 10 anos. Então, da minha parte, enquanto prefeito, eu espero conduzir esse processo com a maior transparência possível e dentro de um regramento que não vai ser fácil de ser burlado por aqueles interesses não republicanos. E não vamos fazer nada no afogadilho. Se for necessário expandir isso para depois das eleições, nós vamos expandir para que nós tenhamos uma carta muito bem elaborada pela população, porque é a população que elabora o plano diretor, a prefeitura é só a engenharia para a elaboração desse processo, né? E também uma lei de zoneamento que possa trazer Bauru de volta a um momento contemporâneo, já que a lei de zoneamento é de 30 anos atrás. Então, são processos que vão ser discutidos com muita tranquilidade e eu tenho esse perfil, né, de ser um cara muito paciente e dialogo muito para a gente poder chegar num acordo legal para a cidade e um plano diretor que possa ser
importante para os próximos 10 anos. Eu acabei caindo em medidas estruturantes aqui porque elas acabam ajudando na contribuição da nossa discussão de coisas no tempo, de medidas importantíssimas para a cidade, que não são só do exercício em si do ano, que valem para várias gestões. Eu me recordei aqui, no meio do raciocínio, sobre a estação de tratamento de esgoto, um projeto que foi concebido lá no início de 2010 e depois executado, enfim, que pode ser realizado entre 12 e 14 meses agora, mas que não tem, por exemplo, resolvido a questão da energia, que vai ter que ser resolvido depois, porque o projeto não discutiu isso integralmente. Estou usando esse raciocínio para a discussão do lixo, que uma vez tomada a decisão, depois a gente não deixar. Por que não resolvemos essa questão? O destino final do tratamento, do lodo do tratamento de esgoto terá que ser resolvido. A gente fez um projeto de grande porte, do maior saneamento do interior do país, com pontas a serem resolvidas, e ainda demos azar em relação ao conteúdo do projeto executivo, que estão tendo todo esse trabalho de se resolver agora. Talvez seja um exemplo significativo de como essas medidas aqui no meu raciocínio de longo alcance e abrangência precisam ser bastante esmiuçadas. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que o projeto do tratamento de lixo e também da iluminação pública, eles vão receber esse tratamento adequado, né, de uma discussão mais profunda pela cidade, coisa que não aconteceu com a estação de tratamento de esgoto. O projeto foi concebido lá atrás, não teve uma revisão do projeto, ele foi contratado rapidamente por conta de uma demanda de um processo eleitoral do governo federal e acabou virando uma situação muito difícil para a cidade. E volto a dizer que isso não é culpa do prefeito, dos engenheiros, de quem quer que seja. Isso é culpa de um processo que não foi bem elaborado, né? Que acabou passando pela nossa mão agora, nesses 3 últimos anos de mandato. Não era um simples determinar do prefeito, faça ou coloque as estacas em funcionamento ou construa lá a lona para poder fazer a reservação da água, porque se isso depois estourasse ao longo do tempo, a responsabilidade recairia sobre todo mundo que assinou o processo. Então nós fizemos com muita segurança e com muita responsabilidade, e agora a obra foi retomada. E eu quero ressaltar aqui a participação muito importante do procurador federal, Dr. Pedro, e também dos procuradores estaduais, que junto com a prefeitura conseguiram trazer de volta a projetista para o projeto Arcades, que agora trouxe de novo os projetos complementares que estavam faltando para a obra, e também fez com que a própria construtora agilizasse o processo de construção. Então agora a gente está com todo o arcabouço de ações com a engrenagem adequada, né, para que a obra possa ser concluída nesse ano. Foi com pressão institucional, mas aquela pressão importantíssima para o município para ajustar, inclusive, vou chamar de comodismo aqui da projetista em relação ao procedimento, para que a gente possa realizar o saneamento. Temos dinheiro, temos fundo perdido, temos fundo aqui municipal, não tinha sentido a gente não conseguir tentar resolver esse problema. Servidor público está fazendo medidas do ponto de vista da gestão, de fluxograma, de tentar ajustes que são necessários neste momento, e logo daqui 2 meses tem a famosa database dos servidores, tem a longa discussão sobre a capacidade do poder público de repor a inflação, de dar aumentos lineares para todo mundo ou não, escolher segmentos. Tem medidas na área previdenciária que tem impactos por causa da emenda constitucional que vão aumentar a despesa do servidor, isso é líquido e certo para o país todo, mais idade para trabalhar, mais tempo de contribuição e no mínimo a alíquota de 14%, hoje a gente recolhe 11% aqui no município. Isso não é o caso da Prefeitura de Bauru, é para todo o país. O que você está preparando dentro da possibilidade que a gente conhece do orçamento para discutir março, revisão anual com FUNPREV e mais despesa para o servidor? Essa é uma engenharia matemática difícil da gente conseguir chegar no contento para todo mundo, né? É claro que o prefeito gostaria de dar o maior aumento que eu pudesse. Isso vem desde o primeiro dia de mandato. Eu tenho falado isso, que eu gostaria de ter recuperado grande parte dos salários que foram perdidos ao longo do tempo dos servidores públicos municipais. Mas quando eu entro na prefeitura, a gente tem toda uma mudança do Tribunal de Contas com relação à FUNPREV, que retira a FUNPREV da nossa conta orçamentária e faz com que eu fique acima do limite prudencial e eu não consigo, dentro de uma margem de valores, dar um aumento adequado para os servidores municipais. Conseguimos sair o ano passado, esse ano fizemos uma melhor engenharia financeira do município, tivemos aí um incremento da venda da folha e outras receitas que vieram
importantes para o município também. E eu espero agora na database conseguir colocar a reposição inflacionária e a gente discutir um pouquinho do que dá para recuperar ao longo desse tempo. Mas não dá para fazer milagre, né? Nós vamos ter que fazer uma ação muito pé no chão, o sindicato sabe disso, os servidores também. O que eu pude fazer com cada categoria ao longo desse tempo foi abrir um processo de diálogo e negociação por perdas que eles tiveram ou mesmo por ajustes de carga horária de cada setor, e a gente também deve encaminhar isso agora em janeiro e fevereiro para solucionar também grande parte da demanda dos servidores. Quero destacar aqui duas coisas importantes, que nós acabamos com a prova de acesso dos professores de adjuntos para professor titular, que era uma reivindicação antiga da classe, e também fizemos uma engenharia nova para a questão das merendeiras, que também é uma outra situação que nós conseguimos reconhecer e conseguimos melhorar a questão da grade salarial dessa categoria. Algumas das medidas, olhando a máquina de fora e todas as dificuldades, elas acabam gerando oportunidades. A questão da Previdência, por exemplo, tem impacto talvez para o próximo prefeito, de forma efetiva e concreta. A princípio, o cálculo atuarial vai sair no meio do mês, para você que não acompanha, aquele cálculo que faz os ajustes no tempo da previsão de receita e despesa do sistema previdenciário aqui no município, que tem regime próprio. Tem pelo menos 25 milhões iniciais de projeção efetiva para aliviar no caixa lá na frente, um valor considerável. Eu me lembro dos 25 milhões aqui do prefeito apresentando no Hotel Fenícia, aqui do lado do estúdio da TV Câmara no Centro, a questão de economia de 25 milhões ano, numa previsão de uma série de medidas, e quando vai assumir o cargo, tem a realidade da máquina, né, as coisas não andam do mesmo jeito. Mas este é um cenário que vai ter alívio imediato a partir já de meados deste ano para o efeito das despesas gerais do município. Naquela discussão do Hotel Fenícia, quando a gente apresentou uma proposta de uma economia de 25 milhões anuais, nós tínhamos uma perspectiva de mexer em alguns setores da prefeitura que não foi concluído ao longo do tempo. Mas algumas outras áreas nós conseguimos fazer ajustes importantes e a gente conseguiu equacionar valores que depois puderam ser reinvestidos na cidade. Vou dar um exemplo das horas extras, né? O governo passado tinha por volta de 8 milhões de reais anuais com horas extras. No final de 2016, isso caiu para 3 milhões por conta de uma série de contingências do governo passado, de segurar a máquina e tudo mais, então caiu para 3. Mas ele tinha uma perspectiva de gasto de 8 milhões. Nós conseguimos manter os gastos com hora extra no município em 5 milhões. Então aí nós conseguimos economizar 3 milhões anuais da questão da hora extra do município. Um outro dado importante também com relação à merenda das escolas. Nós tínhamos uma falta de um controle seletivo da merenda per capita para o aluno. O Coronel Messias fez todo um trabalho de diagnóstico disso e nós conseguimos fazer uma economia de R$ 1.800.000 anuais com a merenda, mantendo a qualidade que existia no município quando nós assumimos o mandato, só no ponto de vista de melhoria da gestão. Fizemos isso agora também com a informatização da saúde, com a compra de medicamentos, né? A informatização deu uma retaguarda importante para a cidade, não faltou medicamento para as pessoas, deve ter faltado pontualmente por dificuldade de entrega de laboratórios, mas não como acontecia no passado, e mesmo assim conseguimos economizar 20%, né, com a questão dos medicamentos, com a implantação do sistema de informatização. Então nós fizemos alguns ajustes que foram importantes para uma economia que às vezes não aparece no todo, mas ela é reinvestida dentro do sistema, né? Então isso é importante. E a outra pergunta que você falou era a respeito do... Eu tratei da questão do organograma para dar exemplos em relação ao assunto, mas se você me permite eu vou pegar um outro braço aqui. Não citei na saúde a questão das internações do Estado. Para ser justo na questão dos raciocínios, o prefeito está indo para o PSDB agora, então dentro de casa dá para discutir com eles. Olha, a conta das internações de média e alta complexidade é do governo do Estado, assim como dos alimentos especiais que o governo do Estado não renovou o convênio e obrigou a prefeitura a gastar mais dinheiro na saúde no ano de 2019 e bancar uma diferença de mais de R$1 milhão, era R$1.600.000, metade era do governo do Estado, o governo do Estado não fez, e sem contar a fila de internações com todos os problemas de cateterismo, exames que o Estado não conseguiu resolver aqui. Essa é uma conta que recai a cobrança sobre o prefeito e que não é do Poder Executivo local. Essa é uma conta que eu venho carregando ao longo dos últimos 3 anos, né? É uma conta que me jogaram, injusta, né?
Agora pode ser um pouco mais justa por conta da questão da minha proximidade com o governo do Estado, minha filiação ao PSDB, mas eu tenho conversado com a cúpula do Estado, conversei com o governador João Dória quando ele esteve em Bauru a respeito desses 3 problemas básicos da questão da saúde e dessa inter-relação entre Estado e município, né? Que é a questão dos leitos hospitalares. O Estado já abriu uma quantidade de leitos importante, né, no hospital de base. Isso foi uma ação que nós tivemos junto ao governo do Estado, ainda então o governador Márcio França, né, pedindo essa abertura dos 12 leitos ali no hospital de base, que depois foi concluída agora esse ano. E eu tenho conversado com o governador a respeito da abertura do Hospital das Clínicas, que eu acho que é só a partir da abertura do Hospital das Clínicas e a reforma do Manuel de Abreu, a gente vai criar uma estrutura no município que possa ser compatível com a demanda que nós temos se arrastando por mais de 12 anos, né? Ele tem me dito que a perspectiva é para o segundo semestre desse ano e eu vou forçar tudo que eu puder enquanto prefeito da cidade, agora enquanto membro do PSDB, para que isso se conclua de fato. Os equipamentos para o cateterismo já foram comprados, vão ser anunciados aí nas próximas semanas, tanto para o hospital de base como o hospital regional, o hospital estadual. E isso vai melhorar bastante aí a questão do diagnóstico com relação à questão das pessoas que sofreram infarto. Um tema importante que a gente pode ressaltar aqui dessa parceria que deu certo com o Estado o apoio que nós tivemos com relação à internação das pessoas com vítimas de AVC, né? A linha de cuidado com AVC. Isso colocou Bauru como uma referência nacional. Nós diminuímos o tempo de resposta para as pessoas que são detectadas com AVC na casa, desde quando o SAMU pega e leva diretamente para a internação. E, além disso, a compra do trombolítico, né? Que hoje Bauru é uma das únicas cidades no Brasil que tem um medicamento tão importante, e isso não é para AVC, mas para vítimas de infarto, que podem salvar vidas. É um medicamento caro, mas que eu fiz questão de manter isso nas ambulâncias do SAMU, e a semana retrasada mesmo salvou a vida de uma senhora de mais de 80 anos que teve um infarto em casa e ela foi trombolizada na ambulância e conseguiu reverter a situação. Estamos fazendo uma entrevista um pouco mais longa que é tradicional para a perspectiva de 2020, são muitos assuntos, vou tentar pegar alguns aqui rapidinho para fechar esse raciocínio. Prefeito, o senhor foi procurado por um investidor com uma vontade, aí o setor privado com boas medidas para tentar eventualmente propor de, se ele conseguir isso, construir, por exemplo, o Maxud, um sonho antigo do centro, daquele esqueleto lá de anos. A gente fala de IPTU progressivo em imóveis desocupados no município, uma ferramenta de gestão para fazer a iniciativa privada resolver esses espaços urbanos vazios e inocupáveis com uma série de prejuízos, para ele fazer a prefeitura transformar em aluguel. Tem uma área de fundos imobiliários que tem vários investimentos nesta área. Isso pode andar? Não? Era só uma vontade, uma sondagem? Não, isso está andando. Nós temos algumas conversas já realizadas com esses investidores. A perspectiva é da ocupação ali daquele prédio do Maxud Plaza para a construção ali do centro administrativo. É uma espécie de uma PPP, né? Eles constroem, a prefeitura depois ao longo do tempo vai pagando. Hoje nós gastamos por volta de 4 milhões e 800 mil reais por ano em aluguéis, e que poderia concentrar tudo ali, né, naquela região da cidade, e além dos estacionamentos que tem no subsolo, seria um equipamento bem importante para ocupar um vazio urbano e ao mesmo tempo você ter o centro administrativo funcionando. É um sonho meu, né, e certamente vai ser uma necessidade da cidade no curto prazo. Eu espero que a gente consiga concluir isso agora em janeiro, pelo menos a ideia do processo, né? Até farei o convite aqui para a Câmara Municipal, que eu sei que tinha a ideia do vereador Segala de construir a sede da Câmara, que pode ser uma parceria, né? Você ter 2 complexos ali construídos, uma Câmara e outra Prefeitura, e que não vai onerar os cofres da cidade, né? Ele vai ser pago ao longo do tempo numa economia que nós vamos fazer com os aluguéis que nós pagamos hoje. Uma construção de porte, como seria o shopping. Sim, lá mesmo, né? É a mesma coisa. Tem estrutura e fundação para isso. Isso. Né? Voltando ao raciocínio, você vai pensar grande se o projeto vai andar, é uma questão. É isso. E uma coisa interessante e importante também falar é que todos os IPTUs progressivos que estavam definidos pelo plano diretor de 2008 foram assinados por mim. Então, os 200 e tantos imóveis que naquela época foram definidos para que a prefeitura colocasse o IPTU progressivo, eu assinei o último no final do ano passado. Então, nós conseguimos cumprir a meta do plano diretor de 2008 para enquadrar 200 e poucos imóveis no IPTU progressivo. Para que as pessoas entendam isso, o IPTU vai aumentando ao longo do tempo, que a pessoa tem que dar destinação rápida no imóvel, senão o valor passa a ser muito maior do IPTU do que o valor venal do imóvel, para que a pessoa possa ter comercialmente ele depois vendável. Política, gestão, administração pública, ciclos de 4 anos são ciclos muito curtos para tamanhos, problemas e desafios e projetos a serem realizados de curto prazo, como a gente mencionou aqui. Mas alguns são muito pontuais.
atuais. Secretários mudam alguns agora, tem a natural dinâmica de alguns convites. Por exemplo, no ar agora há pouco, falando pela Rádio e TV Câmara, o vereador Roger Barudi confirmou que recebeu um convite da iniciativa privada em São Paulo, deixa a sua vida aqui, vai tocar para lá, abre-se a vaga da suplência, o Miano assume aqui na Câmara Municipal de Bauru logo nas próximas semanas. Isso foi anunciado por ele. E na Prefeitura? A Prefeitura deve ter alguns ajustes agora no começo do ano. Tem alguns secretários também que devem deixar algumas pastas, já conversaram comigo, outros ainda eu devo conversar, mas a gente deve fazer uma estruturação em alguns setores da Prefeitura. Nada que seja tão impactante, é apenas uma questão de mudança de rota, né? Exatamente no momento que a gente precisa desse ano para a conclusão de projetos que foram elaborados nos últimos 3 anos. Então, a perspectiva é que a gente faça algumas mudanças que vão ser anunciadas nas próximas semanas. Para finalizar, o governo do Estado tem a conversação da entrada no partido, uma expectativa natural de medidas assim mais pragmáticas, mais importantíssimas desse momento. Que questões você está tentando convencer, sensibilizar o governo do Estado para que ele possa, desde já com a entrada do prefeito no PSDB, para anunciar para a cidade algumas medidas ainda para 2020, se for o caso? Essas são demandas que não são do prefeito, mas são demandas da cidade, demandas históricas. Eu sou o porta-voz nesse momento. E agora, entrando no PSDB, um porta-voz um pouco mais insistente com o governador e com a sua equipe para que essas obras sejam concluídas na cidade. Uma delas a gente já conseguiu, que é a questão do viaduto da Cruzeiro do Sul, isso é uma parceria entre a concessionária Via Rondon e a Prefeitura. A obra deve começar em abril deste ano, então é uma obra importante que vai desafogar o trânsito daquela região da cidade. A gente tem uma obra também ali no complexo do Meridota, que eu já negociei com o Estado a possibilidade de um investimento de 3,2 milhões de reais para transformar a região do Meridota ali numa avenida que vai ligar a Rosa Malandrino para facilitar o trânsito, a entrada e saída das pessoas naquela região, porque nos horários de pico fica muito carregado. E tem 3 obras aí que são estruturais para a cidade e demandas históricas do município. Água do Sobrado, a Avenida Água do Sobrado, a gente pretende concluir uma etapa da Água do Sobrado. A avenida que liga a Nuno de Assis a Daniel Pacífico, que também vai melhorar bastante o trânsito, se ela for concluída. A gente espera que o governo possa ter a sensibilidade disso. E a construção do primeiro módulo do novo fórum, né? Que eu venho discutindo isso já desde o primeiro dia de mandato com o governo do Estado e espero agora com o governador João Dória concluir esse processo importante. E outras obras que a gente necessita, que é a questão das pontes ali na região da São Sebastião, da Daniel Pacífico também, para evitar a questão das enchentes, né, do córrego da Grama, e algum pouco de recap que eles já têm fornecido isso para alguns municípios e também deve vir uma soma importante em recursos financeiros para recap. Prefeito, muito obrigado pelo espaço, pela atualização de temas aqui. Sorte em 2020, vai passar pela efervescência do processo eleitoral no fechamento do ciclo do mandato. Uma cidade que tem previsão de 2 turnos, não é fácil fazer a gestão disso e a gestão da questão da pressão, da dinâmica social, naturalmente, sobre o cargo no dia a dia, com tamanhas frentes de realizações ou de desafios a serem cumpridos em ciclos curtos de 4 anos. Em outubro a gente se vê e boa sorte em 2020. Eu que agradeço, é uma situação, ser prefeito de uma cidade como Bauru é uma coisa que me enche de orgulho, mas é uma dificuldade extrema conseguir contornar uma cidade com tantos problemas estruturais que a nossa cidade tem. A gente erra, às vezes, acerta grande parte dos momentos, mas a gente espera que a população possa ter, eu não digo nem a paciência, mas os olhos adequados para enxergar que a cidade vem evoluindo ao longo desses últimos 3 anos. E essa evolução é uma evolução que vai ser sustentável ao longo do tempo. A gente não destravou a cidade, não melhoramos os seus aspectos sociais e econômicos para ser apenas um voo de galinha, como dizem os especialistas em economia. Eu espero que todas essas estruturas que nós criamos em Bauru, essas modificações na legislação do município e esse destravamento que foi feito na cidade de Bauru com investimentos que já estão chegando, possam fazer com que a cidade cresça ao longo do tempo de uma forma sustentável, gerando emprego, gerando renda e igualdade para as pessoas. Então, eu fico muito feliz de estar sendo prefeito nesse momento da história. Vou enfrentar, claro, o desafio desse momento das eleições, sendo candidato ou não sendo candidato, mas esperando e torcendo para que a cidade possa evoluir, seja quem for o próximo prefeito. Muito obrigado. Você acompanha este programa na íntegra, sem corte, sem edição, para discussão dos temas públicos, que é a nossa missão aqui pela Rádio e TV Câmara, na página do YouTube também. É só clicar em vídeos, fica lá disponível o tempo todo para você assistir a hora que você puder na sua rotina do dia a dia. Até o nosso próximo encontro.